O Extracampo está de volta para o segundo e último bloco aqui. E aí eu já quero falar de novo aqui dos nossos comentaristas, o André Montoya. Já seja bem-vindo de novo ao Luiz Gustavo. Obrigado por estar participando com a gente aqui. E o segundo e último bloco do Extracampo, ele é alvinegro. Nós vamos falar de Atlético e Democrata. Primeiro nós vamos falar do Galo, né, que veio até Ipatinga, né, e encarou aqui e jogou contra o Tombense aqui, né? Saiu com os 3 pontos e consequentemente saiu com a vitória, né? 3 pontos, 3 gols, a Tombense saiu levando para casa. E agora eu já quero passar para vocês que infelizmente a gente não tem os gols, a gente não conseguiu os gols porque pelos direitos da televisão, né? A gente somos uma TV um pouco mais modesta, a gente não conseguiu aí a relação dos gols. Então, como é que foi esse jogo aí, André, no final de semana? O que deu para perceber? Olha, eu consegui acompanhar, na verdade, só um dos tempos, só o segundo tempo da partida. E eu vi um jogo muito consistente do Atlético. O Atlético parece que está se encontrando, ao contrário do que... Eu acho que foi muito motivado também por aquela vitória contra o Santa Fé. Aliás, o Santa Fé que não ganhava, que não perdia em casa há 35 anos para um time estrangeiro. Há 35 anos. E o Atlético conseguiu essa proeza. Então, quer dizer, é daquelas vitórias que são motivadoras, daquelas vitórias que, por exemplo, impulsionaram a equipe a um título da Libertadores, depois de um pênalti defendido pelo Vitor, aos 46 do segundo tempo, que motivaram o título levaram ao título da Copa do Brasil, depois de estar perdendo de 1-0 para o Corinthians dentro de casa, já ter perdido de 2-0 e consegue reverter para 4-1 duas vezes na mesma circunstância. Então, se isso vai levar um título de Libertadores, peraí. Outra coisa. Outros 500. Até porque esse ano a gente tem um Racing jogando bola, um Boca jogando bola, um Tigres do México jogando bola. Então, calma, tá cedo. Mas você percebe que há uma motivação e o Levir Coupe se ele souber trabalhar isso muito bem, o Atlético pode pintar como uma boa equipe, que no papel eu acho até que nem tem tanto. E a gente tem falado isso ao longo dos programas anteriores aí, que talvez faltem algumas peças, saiu o Tardelli, não houve a reposição, aí você vai contar com a garra, com a vontade do Carlos, do Luan, do Michael Suel, do Dátolo, que está machucado, né, e está para voltar, o Marcos Rocha, que voltou muito bem, né, porque o Patrick, convenhamos, ninguém merece, né? O Lucas Prato, que voltou muito bem, foi o salvador também da pátria, junto com o Cárdenas, que voltou a jogar bem, né, no jogo contra o Santa Fé. Então, quando esses caras estão em campo, essas lideranças estão em campo pelo Atlético, você percebe uma outra equipe. Esquece aquele time que jogou contra o Atlas e perdeu, que jogou contra o Colo-Colo e perdeu. A Libertadores, inclusive, renasceu para o Atlético. Contra Tombense, em qualquer circunstância, é obrigação o Atlético vencer, seja em Tombo, seja em Ipatinga, mais ainda no Independência, é obrigação. Mas você percebe que esse time pode ser motivado, mais uma vez, talvez pelo terceiro ano seguido, ter um jogador essencial no grupo, né? E que entra em campo todos os jogos, que é o gás, que é a vontade, que é a determinação e acreditar que pode jogar melhor do que estava jogando antes. Sobre o Atlético, acompanhei a partida. Gostei muito do Patrick, lateral direito. Por incrível que pareça. Muitos contestam, né? Mas essa partida ele participou dos 2 primeiros gols. Penso que também o Carlos, igual nós estávamos falando antes do programa, entrando no ar, o Carlos é aquele jogador do passe curto, aquele jogador que faz o jogo fluir, que dá velocidade ao time, aquele famoso toque-me voe, né, dos argentinos falam. Jogador que faz a bola rodar, faz a bola chegar nos atacantes. O Lucas Prato, para mim, foi uma grande contratação do Atlético, porque é um centroavante nato mesmo, matador, que o cara que tá lá na frente, dificilmente ele erra um gol. Ou seja, o Atlético, como o André disse, motivado pelaquela vitória contra o Santa Fé, que foi fundamental para o Atlético. Vou até recordar aqui, na Libertadores do ano passado, o Cruzeiro tinha um jogo na mesma ocasião contra a Universidade do Chile, lá no Chile, ganhou de 2-0. Foi um jogo que deu motivação a mais. Não sei se vai ser o caso. Mas perdeu o gás nas quartas. Não sei se vai ser o caso, do mesmo caso se for eliminado ou vai ser campeão, aí já é outra história. Mas penso que foi uma vitória fundamental também porque o grupo ali está muito embolado. O Atlético, mesmo com a vitória, está na lanterna, por exemplo. Ele tem um jogo fundamental contra o Santa Fé, se eu não me engano, será no Mineirão, né, para ter maior número de torcedores apoiando.
Contra o Colo-Colo também, na última rodada, se eu não me engano, também deve ser no Mineirão. O Daniel Nepomuceno está em dúvida, né? Financeiramente é melhor para o Atlético. Ele está negociando com a Minas Arena, porque dependendo do valor que a Minas Arena cobrar para se jogar no Mineirão, aí ele vai continuar na Independência. Sim. Senão, se chegar a um acordo, aí vai ser o Mineirão mesmo. Agora, o grupo do Atlético, o grupo mais interessante da Libertadores está sendo do Atlético, né? Porque agora ele incendiou o grupo. O Atlético vai pegar o Santa Fé. Se o Atlético vence, talvez... Aí entra um detalhe. O problema é o Atlético vencer o Santa Fé e corre o risco de o Santa Fé ainda permanecer na frente dele pelo saldo de gols. Sim. Que o Atlético estava com saldo de -3 antes do jogo contra o Santa Fé. Hoje é de -2, o do Santa Fé, salvo engano, é de 2 gols, ou seja, a diferença. O Atlético precisaria fazer aí 2 ou 3 gols dentro de casa para poder passar o Santa Fé. Se passar, aí acabou de vez. Agora, se não, vai dar uma incendiada no grupo e tem um compromisso que eu acho complicado mais pela distância do que pela qualidade técnica. Contra o Atlas no México. Sim. Vai ter confronto direto até do Colo-Colo com o Santa Fé. Tem um monte de obstáculos, se a gente for analisar aqui para o Atlético, passar na Libertadores. A situação dele não está tranquila ainda não. Mas, sinceramente, o Atlas é o pior time do... Não sei, foi um milagre conseguir fazer o gol contra o Atlético. Mas ao contrário do que muita gente pensa, jogou bem. Mas o Atlético meteu jogou 2 bolas na trave. É. Bom, a gente está falando de outro Atlético também, como eu disse aqui. Isso. Né? Vamos acreditar também que era outro time do Atlético. Mas esse time ainda sente a falta, por exemplo, de um Dátalo que está machucado, que estava jogando bem no início do ano e tem feito falta, né? Principalmente um cara igual o Lucas Prato. Né? O Dátalo está para voltar aí, mas também não... É craque. É um cara que... E assim, o time está aprendendo a jogar sem o Tardelli, sem... Bom, não vou ficar lembrando de Bernard e Ronaldinho Gaúcho, mas vamos lá. Está aprendendo a jogar sem o Tardelli. Né? O Luan está tentando fazer insistentemente essa função. Está jogando bem. O Luan está jogando bem. Mas, apesar de alguns jogos fracos aí recentemente, por exemplo, contra a Caldense, mas é um cara que o torcedor olha e é a liderança desse grupo aí. Sobre o Luan, só para fechar o comentário, o Luan pensa que nas partidas que o Marcos Rocha estava de fora, o Lucas Prato estava de fora, ele fez a função do armador. E o Luan, no meu modo de ver, é aquele cara fundamental, ele rende mais como coadjuvante. Não dependendo tanto dele, mas ele participa muito das partidas, como todo torcedor do Atlético fala. Ele é um torcedor do Atlético que está ali jogando no time. Ele faz a diferença enorme jogando como esse coadjuvante ali pelo lado direito, ali na meia, fazendo todas as funções, voltando para marcar, fechando no lado esquerdo, no lado direito. E o Atlético já fazendo a projeção aqui para a próxima fase, provavelmente, se a gente for analisar, o adversário está pintando aí o melhor primeiro colocado será ou o Boca ou o Corinthians. Sim. Provavelmente isso. Provavelmente. O Tigres também que está jogando bem. O adversário de Boca, o Corinthians ou o Tigres, como você citou, pode ser do grupo do Atlético. Consequentemente, pode ser o Atlético. Já pra gente ter a noção como esse Libertadores está pegando. Eu ia falar isso, inclusive é o seguinte, mas eu ia dar uma incendiada aqui. Deu uma incendiada. Dependendo mas mesmo assim, da campanha do Cruzeiro e dependendo do desempenho do Atlético nessas últimas 3 rodadas, ficar o Cruzeiro ali entre os primeiros medianos, entendeu? Colocar ali entre os 5, né? O quinto melhor primeiro colocado, por exemplo, o Atlético numa campanha razoável ali. Olha, umas oitavas de final Cruzeiro ali com... Cruzeiro e Atlético. O Cruzeirense vai ficar doente, né? Porque... Os últimos jogos aí... já poderíamos dizer que não é mais o jogo da Copa do Brasil o mais importante desses jogos. Né? Seria o clássico. Vai começar a tremedeira, né? Aquele negócio todo. O ambiente é propício para inclusive, provocar essas coisas. Agora, é uma pena, né? A gente assistiu aí na sexta-feira o sorteio da Liga dos Campeões e como a Conmebol, que bobeira, né? A Conmebol tem uma grande oportunidade de fazer uns grandes eventos sociais, né? Muitos patrocinadores. Tô falando de socialite mesmo, de chamar
de chamar os engravatados, não sei Muitos o quê, e fazer um patrocinadores. sorteio, os patrocinadores, aquela tensão, aquele nervosismo, dá a sensação de falar assim, olha, a gente fez o grande sorteio, é isso aqui, a gente já sabe como é que vai ser até o final da Libertadores, vocês se virem para lá. E muita fica bagunça. aqui. Quer dizer, e não participa do restante da Libertadores, não faz um grande sorteio. A tabela já é toda pré-definida até o final da competição. Que lástima, que tristeza. A Liga dos Campeões é que está fazendo errado, né? Provavelmente. Vamos mudar também um pouco de alvinegro, vamos falar um pouco do Democrata, que foi até o Castor Cifuentes encarar o Vila Nova, lá em Nova Lima. E saiu com empate. A gente também não conseguiu os gols, né? Pela distância, a PPV não transmite, essas coisas. Aí acaba que a gente não mas vale o comentário aqui. O Democrata... Foi um bom resultado. Foi um bom resultado, mas o jogo do Mamoré acabou com esse bom resultado do Atlético, do Democrata, né? São 7 pontos agora 7 contra 5 do Democrata. Né? O Democrata tem... Talvez seja um dos jogos mais importantes da história do Democrata, dá para falar isso? Contra o Mamoré. No domingo contra o Mamoré. Porque é o jogo da vida dele. Se o Democrata empatar, ele vai precisar ganhar do América na última rodada e torcer para o Mamoré perder os jogos que tem. E o Mamoré tem 3 jogos, na verdade. Né, pela frente. O Democrata tem 2, o Mamoré tem 2 também. Porque futebol, convenhamos. Existe um mínimo de lógica. Né? O Cruzeiro dificilmente vai perder para o Mamoré dentro do Mineirão amanhã. Né? E aí, considerando essa hipótese, essa enorme possibilidade do Cruzeiro ganhar no Mamoré amanhã, são 2 jogos que o Mamoré tem, um saldo de gols né? vai ser um objeto de disputa entre eles. O saldo de gol mais negativo entre o... Agora, uma vitóriazinha por 1-0 contra o Mamoré já dá uma esperança tanto para o torcedor da Pantera, embora ainda vá depender do último jogo, que é contra ninguém menos que o América da Independência. Para mim, o Democrata ele tem, como o André citou aqui muito bem, a partida mais importante do Democrata é contra o Mamoré aqui em Valadares. Porque, como eu já tinha pensado no início do campeonato, quando o Democrata saiu a tabela, pegou os 3 times, os melhores times de Minas no papel, né? Porque o Boa tá decepcionando na tabela do campeonato. Cruzeiro, Atlético e Boa. E pegando o América na última rodada, eu falava com amigos meus que o Democrata tem que chegar na última rodada não dependendo do resultado contra o América. Ou seja, não precisamos de uma vitória urgente contra o América no Independência. Porque o América pode estar, a gente pode lembrar também, que ele pode estar disputando também a vaga na semifinal. Né? Porque está apertado essa 4ª vaga. Tá apertado. É o que a gente falou em programas anteriores. Se o Democrata jogar contra o América dependendo de um resultado positivo... É muito difícil. Vamos entender a situação do Democrata? Coloca a tabela aí na tela para a gente, por favor, para a gente entender um pouco melhor sobre os problemas do Democrata, né? Tá aí a tabela do Campeonato Mineiro. É a Caldense, né? A líder, com um jogo a mais que o Cruzeiro. Fantástica a campanha da Caldense. A campanha da Caldense é irretocável. Ganhou do Atlético, empatou com o Cruzeiro, empatou com o América. Fora de casa. Aí depois vem Cruzeiro, Atlético, Tombense, América. O Vila Nova, que empatou com o Democrata. O Tupi, a URT também, que não está em situação fácil. Também está nesse bolo aí. Né? Do Tupi... ainda tem chance de cair, né? O Tupi eu não coloco mais, não, né? Difícil. Dificilmente. Matematicamente ele tem chance de cair. Até porque são 3 concorrentes ali com 7 pontos. Sim. Quer dizer, você vai... O Tupi... Os 3 precisariam ter um bom desempenho, coisa que não estão tendo, para brigar com o Tupi. Então, 10 pontos é uma margem razoável. O Tupi precisa, acho que, de 1 ponto pelos cálculos. Pela matemática, ela precisaria... Mas o saldo de gol do Tupi também é muito, muito baixo. Aí vem a URT, o Mamoré, que vai jogar contra o Cruzeiro amanhã. O Boa Esporte, que dentre os clubes que vai enfrentar é o que tem a pior tabela da agora para frente. Vira a tabela, por favor. Aí vem o Democrata com 5, que pega o Amoré no domingo e joga contra o América no outro domingo fora de casa. E o Guarani, que para mim já é o virtualmente rebaixado dessa... O Guarani para mim também já foi. Ali para mim já foi. Quais são os jogos do Guarani? Nós vamos aproveitar então, já coloca na tabela o próximo jogo do campeonato. Já coloca o próximo jogo para mim, para a gente já fazer a nossa tramela aqui, para dar nosso pitaco do fim de semana. Aí, ó. Nessa 10ª rodada, o Atlético enfrenta o Vila Nova. Né, esses jogos vão acontecer no fim de semana. Fim de semana, todos ao mesmo horário, né? O que vocês acham? Atlético e Vila? Atlético né? O RT e Cruzeiro. Fora de casa, Cruzeiro. Claro. Democrata e Mamoré, eu vou torcer pro Democrata. Democrata 10-0 chorado. 10-0 pro Democrata, 5-0.
Aí tem a Caldense e o Boa Esporte. Isso aí é bom pro Democrata. E aí é o seguinte, o Democrata, se o Democrata ganha e a Caldense vence o Boa, o Democrata passa 2 times de uma vez. Ele passa a ocupar, hoje ele é o 11º. Ele passa o Mamoré e o Boa. O nono, se não me engano. Ele fica para nono colocado. Contando que o Boa pega o Atlético na última rodada. Dependendo também do resultado da URT, que joga contra o Cruzeiro. Então ele pode chegar ao 8º. Pode. Né? Aí tem o Guarani e o Tupi, que é dentro da casa do Guarani, mas o Guarani não conseguiu vencer dentro de casa ainda, quer dizer, ele não conseguiu ganhar no campeonato. E Tombense e América. Qual desses dois? Guarani e Tupi? Guarani e Tupi, puxa vida, viu? Guarani tá lá embaixo, né? Empate. O Tupi precisando de um empate, deve conseguir uma vitória. Tombense e América. Clássico, né? Na disputa da quarta vaga. Mas eu acho que eu vou no América. América também. A Caldense e Boa Esporte nós não falamos também não. Caldense tem jeito. A gente espera que seja assim. E um dado curioso, a gente pensando aqui, conversando sobre futebol aqui antes, que o João Paulo é impressionante nesse time do Democrata, né? O João Paulo fez 5 gols e dos 5 gols deles, deu 5 pontos pro Democrata. E o Democrata tem 7 gols, né? Tem 7 gols. Quer dizer, seriam só 2 gols, né? Seriam 2 gols. E provavelmente não conseguiria o empate contra o Guarani, contra o Vila, e não conseguiria a vitória contra o Já estaria rebaixado. Já estaria rebaixado. E ainda perdeu um gol feito, né, contra o Atlético dentro da Independência, que também foi um milagre do Vitor, né? Também lá. Seria o empate contra o Atlético na Independência, só isso. Pois é. Então, gente, infelizmente o Extracampo está chegando ao fim e eu quero agradecer mais uma vez, André, por você participar com a gente. Espero que você semana que vem para a gente conversar um pouco mais sobre futebol mineiro em geral. Pois é, obrigado a todos que nos assistiram, ao Gustavo. Muito bacana essa iniciativa, muito modéstia à parte, essa iniciativa nossa de abrir as portas para um torcedor e um telespectador tão assíduo, né, do programa de tanto tempo. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a você. Já vou antecipar o agradecimento do Jefferson. Obrigado pelo e-mail, pela gentileza, pela cordialidade, né? E a todos que assistiram a gente até semana que vem. Gustavo, agradecer, né, você por ter vindo, por ter procurado, por ter a intenção. A gente fica muito feliz de saber que o programa também tem chegado aos lares e as pessoas têm gostado do programa. Muito obrigado por você participar e as portas da TV Univale, do Extracampo, estão abertas para te receber. Primeiramente, muito obrigado. Queria agradecer o Jefferson e o André pela oportunidade. Como disse no meu comentário de abertura, uma grande realização de um sonho, poder participar, estar aqui debatendo sobre futebol, pouco que a gente sabe, né? Pelo menos eu sei. E estamos aí. Quando precisar, é só chamar. Estamos dispostos a participar aqui sempre do programa. E é isso aí, gente. O Extracampo está chegando ao fim. Hoje o programa tem reprise às 18 e amanhã às 6 da manhã. E na próxima semana a gente volta com mais novidades sobre o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, o Democrata, o Atlético. Então você fica com a gente, continue acompanhando a programação da TV Univale. O Extracampo está chegando ao fim. Até mais.